Dia, tudo bem com vocês? Boa segunda-feira para todos nós, uma ótima semana pra gente. E começando então a nossa live que eu marquei ontem pra gente conversar sobre o tema 942, a conversão de tempo especial dos servidores públicos, né? A gente sabe que o tema teve os embargos julgados, os embargos de declaração que estavam pendentes de julgamento julgados na semana passada. Dia 14 de maio acabou, então, o julgamento. E agora a gente precisa, né, traçar as estratégias daqui para frente. E agora, o que a gente faz, né? A gente ganhou. E como que a gente dá andamento nisso agora? Quem quiser fazer pergunta, gente, tem aqui embaixo, ó, um pontinho de interrogação, faz por ali que fica mais fácil de eu ir pegando as perguntas e lançando pra gente poder ir debatendo, tá? Eu vou começar a nossa live falando um pouquinho sobre a tese que ficou firmada, até vou ler para vocês para não esquecer nenhuma palavrinha. E daí a gente começa a debater um pouco o que fazer, né, daqui para frente, o que os servidores devem fazer, o que os advogados que estão representando esses servidores devem fazer daqui para frente. Então, vamos lá. Para a gente começar, é importante saber o seguinte: o tema 942 tinha como relator originário o ministro Toffoli, mas o voto dele foi vencido. A gente tem um voto divergente, né, firmando a tese firmada ficou a seguinte: até a edição da Emenda Constitucional 103 de 2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a jubilação, daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213 de 91 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC 103, o direito à conversão em tempo comum do tempo prestado sobre condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida no artigo 40, parágrafo 4º da Constituição da República. Então, vamos resumir, né? O que o STF disse? Ele disse o seguinte: até a EC 103, como a Constituição previa a possibilidade, lá no artigo 40, né, parágrafo 4º, a possibilidade de critérios e requisitos diferenciados quando a pessoa estava exposta a agentes nocivos à sua saúde ou integridade física, e daí a pessoa, naquele caso, tratada no artigo 40, são os servidores públicos de cargo efetivo. Nesse caso, então, é possível não só a aposentadoria especial pura, que é aquela que a súmula 33 do STF já tinha garantido, mas também a conversão do tempo especial. Então, a possibilidade de que, se a pessoa não quiser a aposentadoria especial por causa das restrições que podem vir junto com ela, ou se ela não conseguir comprovar que todo o tempo foi especial, que os 25 anos foram especial, ela tiver só parte de tempo especial, essa pessoa teria direito, sim, a uma contagem diferenciada daquele período trabalhado com exposição a agentes nocivos à saúde. E como que vai ser isso? Enquanto não houver lei complementar disciplinando, o Supremo afirmou, né, como ele já tinha feito lá na súmula 33, enquanto não tiver lei para os servidores, a gente vai usar as regras que são utilizadas para o regime geral, que também é uma normativa, né, federal que traz possibilidade de conversão de tempo especial, só que naquele caso, para quem trabalha na iniciativa privada, e o Supremo disse: olha, enquanto os entes, né, federativos não criarem suas regras para os seus servidores, não garantirem esse direito constitucional de contagem diferenciada, seja para aposentadoria especial, seja com tempo majorado por uma aposentadoria comum, eles vão sim poder ter direito a essa contagem diferenciada através da conversão de tempo especial, utilizando as regras do regime geral. E daí aqui
é importante dizer que o Supremo não disse que após a emenda 103 não pode mais contar, como a emenda 103 tenta fazer, né, parecer. Então, após a emenda não tem mais conversão de tempo. O que o Supremo disse foi o seguinte: após a vigência da emenda, o direito à conversão vai obedecer os critérios estabelecidos em lei complementar. Então, se uma lei complementar, seja da União, seja de um ente federativo dos estados, dos municípios, vier dizer que tem conversão, vai valer sim. O Supremo já indicou que essa conversão após a emenda 103 também é possível, desde que prevista em lei, certo? Então, vamos conversar agora, né, sobre a questão dos embargos. Os embargos foram uma tentativa dos entes, tá, de tentar modular os efeitos dessa decisão favorável, porque essa decisão favorável, ela traz vários reflexos. Um dos reflexos, por exemplo, é o abono de permanência. O pagamento, né, ficar devendo abono de permanência de forma retroativa para esses servidores que, convertendo tempo, têm mais tempo e cumpriram eventualmente requisitos para regras de aposentadoria antes do momento em que esses entes estavam reconhecendo na via administrativa. Isso representa uma possibilidade, né, de recebimento de verbas em atraso, não é uma aposentadoria acumulou valor de aposentadoria, não, mas o abono de permanência, ele é pago para quem? Para quem cumpre os requisitos de algumas aposentadorias e que continua a trabalhar. O que acontece quando a gente permite a majoração do tempo é que muitos servidores vão implementar os requisitos de benefícios antes do que o ente estava considerando. E nesse contexto, ele pode pleitear o recebimento de abono. O que os entes queriam era que esses valores não fossem devidos até a decisão do Supremo. Também eles queriam que não fosse possível a conversão ou que não fosse possível a aplicação dessa norma. Enfim, eles tentaram de alguma forma amenizar os efeitos ou até impedir os efeitos retroativos dessa decisão. O que o Supremo disse é que não vai haver modulação. Isso é um direito do servidor que já estava previsto na Constituição Federal e que então sim vai valer de forma retroativa. E a gente tem vários reflexos disso, né? O abono da aposentadoria especial pura, aquela de 25 anos, já era algo que o Supremo já vinha decidindo favorável. O que a gente tem aqui é um abono decorrente das regras de transição ou de uma aposentadoria voluntária comum, que vai usar esse tempo a mais, os 40% no caso do homem ou os 20% no caso da mulher servidora, para poder cumprir os requisitos antes. E daí aqui um dos reflexos muito interessantes, além do recebimento de abono, é a efetiva implementação dos requisitos para poder se afastar, se aposentar o servidor que assim desejar. E essa questão do afastamento funciona da seguinte maneira, né? O servidor tem que analisar não só o direito aquelas aposentadorias e aquelas regras com base no tempo simples, um dia valendo um dia, mas ele também, nos períodos em que ele conseguir comprovar que a atividade foi especial, ele pode majorar aquele período com 40% homem, 20% mulher, e, portanto, analisar se com esse tempo a mais ele cumpre os requisitos de uma regra mais interessante. Lembrando que tem duas regras que a gente tem que prestar muita atenção e que elas são muito boas para os servidores, para fins de aposentadoria, porque elas garantem integralidade e paridade. E essas duas regras, que eu estou mencionando, eram aquelas vigentes até a EC 103 para os servidores da União. E para os estados e municípios, elas ficam vigentes até a data da reforma de cada ente. Então, se o seu estado, por exemplo, o estado de Santa Catarina, que ainda não fez a reforma, essas regras continuam vigentes aqui para os servidores estaduais. E quais duas regras são essas? Anotem aí, gente. Artigo 3º da emenda 47, que é o que a gente conhece também como a regra dos pontos. E artigo 6º da emenda 41. Certo? Essas duas regras, elas davam direito à integralidade e paridade.
E, principalmente, o artigo 3º da emenda 47, ele não tem uma idade mínima fixa, tem uma idade mínima que é compensada ou pode ser compensada com o tempo. Então, se eu majorar esse tempo, eu posso conseguir antecipar o direito à aposentadoria, porque com mais tempo eu tenho mais pontos, com mais pontos eu atinjo a pontuação necessária sem tanta idade, né? Eu consigo compensar cada ano a mais de contribuição com um ano a menos de idade para atingir os pontos. E quais são esses pontos, né? 85 pontos para mulheres e 95 pontos para os homens. E esses pontos não estavam aumentando, e esses pontos também, um detalhe assim, não dá para misturar essa pontuação com aquele lá do artigo 29C da Lei 8.213, que era aquela pontuação para o regime geral, que aumentando em 2019, aumentou para 86,96. Então, assim, não misturem essa pontuação dos servidores com aquela pontuação para não aplicar fator previdenciário do regime geral. Essa pontuação dos servidores estava previsto no artigo 3º da emenda 47, e ela tem suas peculiaridades. Primeiro, só é acessível para servidores que tenham ingressado no regime próprio antes de 16/12/98, que é a data da emenda 20, certo? Além disso, essa regra, ela, quando você vai majorar, né, você vai poder sim contar esse tempo a mais, mas essa regra, ela não aceita meses e dias para fazer a contagem e atingir os pontos, como aceita a regra do regime geral. Essa regra é ano somado com ano. Então, se eu tenho 37 anos e 6 meses, e no outro eu tenho mais a idade, mais 6 meses, eu vou pegar esses 6 meses de cada um e somar e fazer mais um ano? Não. Na regra dos servidores, eu preciso ter o ano completo para poder ir atingindo os pontos. Eu não posso somar meses da idade com meses do tempo para atingir essa pontuação necessária, certo? Então, assim, é necessário, sim, a gente ter os anos completos para poder atingir a pontuação. Não confundam as regras. Já vi muita gente utilizando até, às vezes, planilhas que fazem as regras do regime geral. E cuidado, porque essas planilhas, como no regime geral essa pontuação podia somar esses meses, vai dar errado. Então, na verdade, para os servidores, você só pode considerar os pontos, os anos integrais de tempo e de idade, certo? E daí, essa regra tem também, assim, né, os requisitos do artigo 3º. A gente vai ter lá, então, homem tem que ter 35 anos completos. Eu não posso compensar a idade para ter menos do que o tempo mínimo de contribuição. Tem que ter 35 anos homem, 30 anos de contribuição mulher. Além disso, o homem tem que ter 95 pontos e a mulher tem que ter 85 pontos, certo? E a gente vai ter que ter 25 anos de serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo. São requisitos que, às vezes, a pessoa cumpre os pontos, cumpre o tempo, mas não cumpre o tempo na carreira, não cumpre o tempo de serviço público. Então, tomem cuidado, porque não é só não são só 2 requisitos, não é só o tempo e os pontos. Aqui a gente tem 5 requisitos a serem atingidos pelo servidor. São requisitos cumulativos, são requisitos que são obrigatórios para quem quer utilizar esta regra. E essa regra do artigo 3º dá direito ao abono de permanência para quem cumpri-la e dá direito a sair com integralidade e paridade. Já a regra do artigo 6º da emenda 41, a gente vai ter lá a gente vai ter uma idade fixa, tá? Então, além da idade fixa, a gente vai ter menos tempo de serviço público, então são 20 anos de serviço público, 10 anos na carreira, 5 anos no cargo, 60 anos homem, 55 anos mulher de idade e os 35 anos de contribuição. Então, ali a regra é menos maleável. Ali a idade do artigo 6º da emenda 41, ela é fixa, então eu não posso compensar. E a diferença é que essa regra do artigo 6º da emenda 41, ela é acessível para quem entrou até um pouco depois, até dezembro de 2003, certo? Então, a emenda 47, o artigo 3º, que normalmente é uma regra um pouco mais fácil de cumprir, porque eu posso compensar a idade com o tempo, tá? Ou
tempo com idade, desde que eu respeite o tempo mínimo ali de contribuição. Essa regra é só para quem entrou antes de 16/12/98. Já a regra, artigo 6º da emenda 41, ela é acessível para quem entrou até dezembro de 2003. Quem entrou após dezembro de 2003 não tem direito à regra de integralidade e paridade, porque após a emenda 41, essas regras não existiam mais e a gente vai começar a aposentar os servidores com média. Entre a emenda 41 e a emenda 103, então entre 2003 e 2019, a forma de cálculo era a média dos 80% maiores salários de contribuição. Pós-emenda 103 para a União, a gente começa a trabalhar com média de todos os salários de contribuição após julho de 94. Lembrando que para estados e municípios, você tem que respeitar a regra que for aprovada, né, pós-emenda 103 de 2019, a regra que for aprovada no ente, certo? Agora vamos falar um pouquinho, além dessas regras, né? Vamos falar um pouquinho dos casos, então, e dos processos que estão em andamento. Vamos supor que você tem processos aí que estavam sobrestados, aguardando esse julgamento. Esse julgamento não está publicado ainda, né? A gente ainda não tem a publicação do acórdão. No caso do plenário virtual, a publicação dos acórdãos tem sido um pouco mais rápida, né, do que era quando o plenário era presencial. Em regra, em torno de uns 60 dias, mais ou menos, tem saído a publicação do acórdão. Lembrando que os votos, eles são disponíveis durante a votação. Então, como essa votação foi do dia 7 ao dia 14, neste período você conseguia entrar no processo e ter acesso aos votos, seja os votos que eram pelo plenário, só digitar lá qual é o botão, tanto quanto o voto do relator e eventuais demais votos que sejam feitos por escrito. Nesse caso, não teve ainda publicação, pode ser que demore, mas quem teve acesso ao voto, quem não teve no meu grupo do Telegram, pode entrar ali no link da bio, eu disponibilizei lá o voto. Você pode, né, solicitar o andamento dos seus processos, atravessar ali uma petição, dizendo, olha, já houve a votação, tá aqui o voto vencedor, né, não alterou a tese, então requer que seja dado andamento no processo. Tem alguns juízos que vão exigir o trânsito em julgado, né, que seja então dado andamento ali pelo Supremo, publicação, aguardar o prazo de recurso, ver se vai ter mais embargos, enfim. Acho difícil ter mais embargos, mas vamos lá, né, vai que tenha mais algum, esse processo talvez aguarde um pouco mais, mas caso não tenha embargos, o processo transitaria em julgado e daí, em regra, os órgãos fariam um levantamento. Mas, assim, tem vários órgãos, porque este recurso especificamente, o relator não estabeleceu a necessidade de sobrestamento de todos os processos, porque o sobrestamento nacional dos processos em todos os graus, primeiro, segundo e segundo grau ali, né, eles não são obrigatórios, eles dependem de decisão do relator lá na repercussão geral. O relator não fez essa delimitação, né, o Fux e depois o Toffoli e agora o próprio Alexandre não fizeram essa limitação. Nesse caso, muitos juízos têm dado andamento nos processos, não sobrestaram os processos, não entenderam necessário o sobrestamento. Porque quando que o processo daí teria que ser sobrestado se não houver a ordem de sobrestamento geral e nacional em todos os graus? Ele é sobrestado no momento da interposição do recurso extraordinário, porque o Supremo não vai ficar recebendo mais recursos extraordinários no momento que ele estabelece uma tese, um tema, e diz que ele vai julgar aquilo naqueles processos paradigmas. Então, os demais recursos extraordinários ficam aguardando lá nos órgãos, no segundo grau ali dos órgãos de origem. Agora, enquanto o recurso extraordinário não for interposto, se não houve a ordem do relator de sobrestamento de tudo, você pode sim pedir o andamento. Então, independente de ter sido julgado ou não, se não é um recurso extraordinário que está aguardando julgamento lá na origem, você poderia pedir a retirada do sobrestamento e o andamento desse processo, certo? Vamos ver aqui algumas perguntas, vamos ver se temos algumas perguntas aqui. Eu vi que temos aqui uma da doutora Thaís Cristina.
A regra DC 41 só são válidos para aqueles RPPS que não assinou sua legislação à emenda 103. Veja, Thaís, não só a regra não revogou anteriormente. Então, até a reforma, essa regra está vigente, inclusive para a União. Esse tempo a mais pode gerar muito direito adquirido antes da reforma, até em 2019, para os servidores da União. Não é porque ela não existe mais, que ela não existiu em algum período, que não possa permitir essa análise, porque essa análise não é só até a data de hoje ou até a data de uma eventual reforma, mas no tocante à União também referente às regras vigentes até 13/11/2019. Tem muito servidor que vai conseguir atingir a regra favorável de integralidade e paridade com esse tempo, né? A gente teve recentemente aquele entendimento que agora vem sendo firmado pelo INSS no tocante a contribuição em atraso. Muitos servidores estavam considerando e fazendo contribuições em atraso para poder juntar mais tempo, para poder atingir a regra de transição, né? O direito adquirido antes da emenda. Veja, nesse caso aqui, do artigo 3º da emenda 47, ou do artigo 6º da emenda 41, inclusive para os servidores da União, esse tempo a mais decorrente da conversão de tempo pode ser o que ele precisa para fechar o direito adquirido. Então, sempre tomar o cuidado, tá, de analisar até a data da reforma do ente para verificar se ele cumpre os requisitos do artigo 47 ou do artigo 3º da emenda 47 ou do artigo 6º da emenda 41, claro, respeitando, verificando a data de ingresso dele no serviço público, certo? Com relação à data de ingresso no serviço público, um parênteses aqui, gente. A data de ingresso no serviço público não é a data de ingresso no ente que ele está. Data de ingresso no serviço público pode sim considerar entes anteriores. Então, uma pessoa que saiu de um município, foi para o estado, depois saiu do estado, foi para a União. Ele tem a data de ingresso lá no município. O que há alguma discussão aqui, né? Primeiro, para quem tem data de ingresso no serviço público na forma seletista, em caráter temporário, por exemplo, ali às vezes tem discussão se esse tempo é público ou não. Eu, pessoalmente, entendo que é público, tá? Também algumas discussões se há interrupção. Então, ele é estatutário desde o início, mas ele estava no município, ficou um mês entre um cargo e outro, daí ele entrou no estado, depois lá ficou 15 dias. Quando os períodos são curtos, assim, essa interrupção, muitas vezes você tem que judicializar, mas consegue considerar que é todo o serviço público e o ingresso lá no primeiro. Quando há interrupções maiores, e vejam, a emenda fala apenas ingresso no serviço público. Ela não diz ingresso ininterrupto, ela não diz que tem que ser no mesmo ente, ela diz ingresso no serviço público. O que acontece é que os entes entendem que esse ingresso no serviço público, para eu contar o ente anterior, ele tem que ser ininterrupto. Mas já tive várias decisões judiciais dizendo que esse ininterrupto não é bem assim, né? Então, um período curto não teria problema. Agora, se o período é longo, e principalmente se ele coloca períodos de regime geral ali no meio, então ele teve 2 anos no município, daí passou 2 anos na iniciativa privada, ele passa 5 anos no estado, depois ele passa mais 3 anos na iniciativa privada, e agora ele quer se aposentar, tá na União, ali talvez você tenha um pouco mais de problema com essa data de ingresso no serviço público, certo? Mas tomem cuidado com relação a isso. Aqui eu vi que a Fabiana tá perguntando, sim, Fabiana, eu vou deixar a live salva, tá? E também, não sei se vocês sabem, eu tenho um canal do YouTube que fica mais fácil de achar as lives por tema, inclusive, tá? Então, a gente deixa aqui, mas eu coloco lá também para facilitar a consulta, porque lá é mais fácil de achar, né? Então, vai ficar aqui no IGTV e fica lá também no canal do YouTube. O canal do YouTube tá no meu link da bio, para quem quiser acessar e assinar lá. Gente, vamos ver mais detalhes. Aqui tem 2 perguntas. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Estado que, vamos ver. Estado que vai ter que legislar para se adequar ao tema 942. O Estado vai ter que... É uma pergunta, né? O Estado vai ter que legislar para se adequar ao tema 942? Olha, se o Estado puxar a regra da União,
tá? A regra da EC 103. Qual é o entendimento ali firmado, né? Eles disseram que após a emenda não teria mais viabilidade da conversão de tempo especial. Então, talvez os estados passem a adotar isso. E antes, né, como que fica? O tempo anterior, o Supremo já disse que se não tiver uma norma, o estado não colocar na norma como é que vai ser contado, vai usar a regra do regime geral. Então, não é obrigatório que o estado faça essa legislação para que o servidor possa utilizar o tema 942, tá? Mas, caso ele faça, é importante você observar quais são eventualmente as normas, inclusive lembrando que tanto o estado quanto municípios podem sim, tá, criar regras que venham a permitir a conversão de tempo especial após a emenda 103 de 2019 e após as suas reformas previdenciárias. O interessante desta emenda 103 é que ela deu muita liberdade para os demais entes federativos. Antes a gente tinha uma obrigação muito grande de seguir o que a União determinava e também, principalmente, o que a Constituição Federal determinava, né? Agora a gente não tem mais essa questão. Agora, o ente pode criar as suas regras, ele tem algumas regras que ele precisa seguir, por exemplo, aquela questão da alíquota, né? Algumas regras mais básicas, questão da acumulação de benefícios, que há uma interação maior entre os regimes. Agora, com relação às regras de cálculo, não. Vamos supor, tem entes que estão colocando nas suas reformas que a média continua sendo feita com 80% dos maiores salários, que a média não vai ser feita com 100%, como é a regra da União. Pode? Pode. Tem ente que está dizendo que o coeficiente de cálculo não vai ser 60 mais 2%, né? Aqui em Santa Catarina havia um projeto que não foi aprovado, foi retirado de votação, porque aqui ainda não teve aprovação da reforma, mas o governador estava propondo que fosse 60% mais 1% para cada ano a partir do zero, parecido com o que era a aposentadoria por idade antes. Então era 70% mais 1% a cada 12 contribuições, né? Começava, então no primeiro ano já tinha 71%, né? E assim ia somando. Então os entes têm mais liberdade agora para fazer o que eles entenderem mais pertinente nos casos, certo? Uma coisa interessante que eu quero passar para vocês, deixa eu só pegar aqui, é a nota técnica 792 de 2021. Essa nota técnica foi emitida pela Secretaria de Previdência, tá? No Ministério da Economia. E essa nota técnica regulamenta, inclusive para estados e municípios, como eles devem aplicar o tema 942. Essa nota, ela é de, deixa eu ver aqui a data, ela é de 10 de fevereiro de 2021, tá? Eu tenho ela disponível para quem fez o nosso curso de RPPS, meu e do João Batista Lázaro, e ele faz parte do material entregue, tá? Posso passar ela ali pro pessoal no Telegram, e essa nota, inclusive eu já tinha encaminhado no Telegram, essa nota ela é muito interessante porque ela faz análise do tema e ela traz alguns detalhes. Primeiro detalhe que eu gostaria de destacar para vocês aqui, ela estabelece o seguinte com relação a CTC, certidão de tempo de contribuição, para que a gente possa contar tempo especial de um órgão de um regime em outro regime, né? O que ela diz com relação a CTC? Ela diz o seguinte: a certidão tem que reconhecer o tempo especial, mas não converter o tempo. Então, quando eu for querer trazer um tempo do INSS ou de outro regime para aquele onde eu estou, para que aquele tempo seja considerado especial e somar com o especial que eu tenho aqui ou não, tá? Mas quando eu quero contar um tempo especial num regime e eu vou trazer esse tempo de outro regime, eu preciso ter uma certidão de tempo de contribuição que reconheça a especialidade do tempo, não necessariamente que converta o tempo. Quem tem o dever de converter o tempo é o regime que está recebendo essa certidão e não o regime que está emitindo essa certidão. Agora, o regime que está emitindo a certidão precisa avaliar
se o tempo foi especial e precisa fazer constar esta informação na CTC. Então, se vocês têm algum servidor que queira contar tempo de outro regime, pode, pela nota técnica 792 de 2021, do Ministério da Economia, Secretaria de Previdência, é possível sim computar. Como que tem que fazer? Pegar a certidão do outro regime com a definição de especialidade, sem a necessidade de conversão, e daí pedir a averbação do regime que vai conceder a aposentadoria ou benefício, enfim, já pedindo para que o regime faça esta conversão. E qual critério de conversão? É o critério, se não houver lei complementar no próprio regime, é o critério do regime geral, que é 40% para homem, 20% para mulher. Ah, Gisele, mas tem os outros percentuais. Tem, gente, mas é para aposentadoria com 20 anos ou com 15 anos de contribuição, que não é comum, né, servidores terem. Não tem servidor mineiro de subsolo. Então, a gente não tem servidor exposto àqueles agentes nocivos que dão os outros tipos de aposentadoria. Por isso que a gente acaba ficando no tocante a servidor no 40% para homens, né, que poderiam se aposentar aos 25, é aquele tempo especial dos 25 anos, e para 20% para mulheres, que é a regra, então, também da aposentadoria aos 25 anos, quando especial, certo? Nota técnica 792 de 2021. Tá? Anotem aí, essa nota técnica é super importante. É interessante que, inclusive, vocês comecem a juntar ela nos seus requerimentos, dizendo, olha, eu quero, e tá aqui na nota técnica do Ministério da Economia como é que vocês têm que fazer, tá aqui a forma como tem que ser feito. Os entes têm feito isso na via administrativa? Não, gente, a judicialização tem sido necessária muitas vezes, tá? Com relação à questão da prova, PPP, LTCAT, eu preciso ter? Gente, se a CTC vem com o tempo especial, você não tem que apresentar no regime novo, no regime que vai conceder a aposentadoria, o PPP, né? Porque essa análise foi feita pelo regime de origem, lá, aquele que emitiu a certidão. Agora, se você está dentro do regime e você quer uma concessão, uma contagem de tempo especial, uma concessão de aposentadoria com conversão do tempo, eu aconselho sim que vocês solicitem a esse ente que emita um PPP ou um LTCAT. Tem alguns casos que eles estão fazendo um LTCAT meio misto, que é um LTCAT individualizado, com umas informações ali do ambiente de trabalho. Nesses casos, você muitas vezes tem sim que solicitar. Você vai pedir a conversão do tempo e eles podem dizer, eu preciso de um laudo. Tudo bem, faz. Quem faz o laudo é o empregador. Fica à vontade, pode fazer o laudo que você quiser aí. Eu só quero a conversão do tempo. O laudo não é responsabilidade do servidor, a elaboração, certo? O laudo é responsabilidade do ente público. Então, se ele quer o laudo, se ele quer o PPP, se ele quer o que quiser ali, ele pode fazer. A questão é, o pedido do servidor é pela conversão de tempo e eu tenho feito, e aconselho que vocês façam também, o pedido do laudo, do PPP, mas não porque é responsabilidade do servidor, mas mais como uma prova, né? Se eventualmente ele tiver que judicializar para ele ter essa documentação, certo? Vamos ver aqui mais uma pergunta. O que fazer quando o município se recusa a entregar o PPP com a exposição por falta de profissional, médico ou médico ou engenheiro para analisar o PPP emitido pela prefeitura? Olha, nesse caso, depende aonde você tá. Se você já tá na via judicial requerendo a conversão ou se você ainda tá na via administrativa. Tá? Inclusive, é possível fazer denúncia ao Ministério Público, né, dizendo que não está sendo garantido ao servidor aquele direito, mas também é possível judicializar, dizendo, olha, ele quer a contagem de tempo, está aqui a insalubridade, e pedindo para que o ente seja intimado para apresentar esse PPP e esse LTCAT. Cuidado sempre, né, para não dizer que a fundamentação é apenas a insalubridade, gente, porque a gente sabe que não é sempre assim, né? A gente sabe que o entendimento no regime geral é que o mero recebimento de insalubridade não é suficiente para contar a aposentadoria especial, para dar direito a essa contagem de tempo especial. Então, procurem sempre, né, requerer o PPP, demonstrar o requerimento, e no caso, principalmente, de servidores da União,
forcem um pouco mais, porque os entes federais estão sim, né, as autarquias estão sim entregando o PPP. O problema maior é nos municípios, daí a gente vai estar dentro da justiça estadual, e daí é importante você ressaltar na tua inicial, fazendo inclusive um pedido de apresentação de documentos, mostrar que você requerer por escrito no ente, dar tempo, pelo menos ali uns 30 a 60 dias para que eles possam responder, pedir documentação por escrito deles dizendo que não tem ninguém para fazer. Muitos desses municípios e dos estados estão licitando, indo atrás de profissionais que possam emitir esses laudos, talvez não tenham realmente essa documentação. Eles podem entregar declarações dizendo que eles entendem que o tempo é insalubre, e daí você vai ter que discutir judicialmente, né? Você vai judicializar pedindo para que o juiz intervenha ali, então, e determine que o Estado resolva essa questão. Porque, vejam, é muito fácil. O Estado, o município, que é o próprio empregador, nesse caso, diz o seguinte: olha, eu não vou te dar o documento. E daí a justiça diz, bem, sem o documento você não tem o direito. É a mesma coisa que a gente tinha antes, né? Ah, eu não vou fazer a lei. Bem, sem a lei você não tem o direito, então você não vai ter direito. É a mesma lógica. Aceitar que o ente pode se negar a apresentar o PPP e que isso pode ser usado contra o servidor é dizer que o tema 942 e que a súmula 33 não tem nenhuma validade. Porque o que acontece? Antes, qual era a justificativa deles, né? Qual era o entendimento? Olha, sem lei, servidor não pode ter direito à contagem ou à aposentadoria especial. Pois bem, o que o ente fazia? Não vou fazer a lei. Se depende da lei e a lei depende de mim e eu não quero conceder a aposentadoria especial, eu não vou fazer a lei. O que o Supremo disse? Não, vamos parar com isso, né? Se então você não está fazendo a lei, o direito é constitucional, é um direito fundamental garantido. O servidor tem o mesmo direito que o da iniciativa privada. Se ele está exposto a agente nocivo, ele tem direito à contagem diferenciada. Então, já que você não vai se mexer para fazer a lei, então aplica a lei do INSS e resolve logo isso. Pois bem, então agora o que os entes estão dizendo? Não, tudo bem, agora é a regra do INSS, só que a regra do INSS exige PPP e LTCAT, e eu não faço PPP e LTCAT. Daí não tem cabimento, a meu ver, a justiça dizer, bem, então sem PPP e LTCAT o servidor não tem esse direito. Gente, é dar para o Estado, para o município, o mesmo poder que eles queriam antes de, ao não fazer a lei, impedir o acesso a um direito constitucional. E esse é o argumento que vocês têm que colocar quando vocês forem discutir. Só o município não tem PPP. Pois bem, só que um ente federativo para pagar insalubridade não é a mesma coisa que uma empresa privada pagar insalubridade. Ele tem regras rígidas administrativas para poder iniciar aquela insalubridade. Geralmente, algum laudo foi feito para justificar aquela insalubridade, ainda que não seja o PPP no formato exato, como o INSS exige, o responsável por fazer o documento é o mesmo responsável por garantir o direito. E ele não entregar o documento é uma forma de impedir o acesso ao direito que o Supremo já disse que não pode acontecer. Né? Então, assim, esse é o argumento que a gente tem que usar. Olha, excelências, isso é uma forma de bular o tema 942, de bular a garantia constitucional ao servidor, que foi, inclusive, estabelecida pelo Supremo 2 momentos. Súmula 33 e tema 942. Não pode. Se não tem o PPP, não é a insalubridade que alguém diz. Não é. Mas então o ente tem que ser intimado para juntar esse documento. E o servidor não pode ser prejudicado por qualquer demora na entrega dessa documentação. Certo? Então sejam firmes na defesa desse direito dos servidores, porque entendo que é aí que a gente vai conseguir convencer e vai conseguir demonstrar a estratégia que alguns entes estão fazendo com relação a isso, certo? Vamos ver, eu acho que de pergunta era isso que a gente viu. Deixa eu ver se tem alguma aqui Quero agradecer também todos por participarem. Como eu disse, eu vou deixar a live gravada. A ideia era mais uma troca, uma conversa, né? Eu sei que a gente ainda vai ter muita peculiaridade, muita coisa. Fica aqui a dica também, quem quiser se interessar um pouco de tema de servidores, a gente tem um curso muito legal, eu e o Dr. João Batista Lázari, dentro do Notório Saber, www.notoriosaber.com.br, que é atuando nos RPPS, né? Então a gente fala sobre os benefícios, a gente fala sobre as regras novas
pós-emenda, pré-emenda, né? Antes da emenda, regras de aposentadoria programada, de aposentadoria especial, de benefícios por incapacidade, de contagem de tempo, certidão de tempo de contribuição, pensão por morte, a questão das acumulações, tem tudo lá, são 6 aulas gravadas, bem interessantes para quem quiser, tá? E também tem 3 aulas bônus lá. Então, assim, ajuda bastante para quem está querendo atuar mais nessas áreas, para quem tem algumas dúvidas com relação a isso. Como o tema 942 já tinha sido julgado, a gente também tratou sobre isso, né? E os embargos não alteraram a tese, então os argumentos permanecem os mesmos, certo? E a sugestão para todos é o seguinte, né? Tenham cautela agora na aplicação. Claro que é importante buscar a CTC com o tempo especial, trazer também, né, pedir, provar que solicitou o perfil profissiográfico nos entes, o LTCAT dos entes. Busquem também os processos, as cópias dos processos que geraram o pagamento de insalubridade. Às vezes você consegue laudo ali, tá? Procurem informações de como que esse pagamento de insalubridade iniciou naquele setor, porque às vezes não tem um laudo individualizado, mas tem um laudo anterior, um laudo mais antigo, tá? Verifiquem também se esses servidores não tiveram nenhuma ação referente ao recebimento dessa insalubridade, se não tem alguma ação judicial em que foi feito o laudo, certo? Para conseguir essa contagem, essa documentação para essa contagem de tempo, certo? Espero que tenham gostado. Eu quero agradecer a todos por terem participado, quem está aqui com a gente, quem eventualmente vai ver depois, fica aqui o meu beijo, né? Eu acho, assim, muito importante a gente comemorar cada vitória. O tema 942 é, sim, uma vitória importante, e a gente sabe que após a vitória, vem algumas estratégias dos entes para dificultar, né, o acesso à implementação imediata. Então, vamos trabalhar com essa nota técnica 792, vamos trabalhar com a documentação, com os requerimentos administrativos prévios, não entrar direto com a ação, né, entrar com requerimento administrativo prévio, 30 dias, 60 dias, para daí judicializar se for o caso, tá? Acompanhar bastante também a questão da prova, como eles não podem mais discutir o direito à conversão, os entes vão a fundo agora na questão da prova do tempo especial, mas tenham em mente, aqui é muito diferente do regime geral. Aqui o empregador é quem concede normalmente o benefício. Claro, é um instituto de previdência e o empregador, né? Mas aqui é muito mais misturado do que a gente tem na iniciativa privada. Então, assim, o ente, ele pode ser parte desse processo. E você pode, sim, focar, né, no judiciário, pedir ao judiciário que force o ente a apresentar a documentação que ele entende necessário. Porque, neste caso, a gente pode trazer, sim, o empregador para a nossa lide, certo? Então, fica aqui meu beijo, um desejo de uma ótima semana, muita saúde, muito sucesso para vocês, né? Vamos trabalhar firme para que o tema 942 traga muitos benefícios para os nossos clientes, consiga realmente solucionar esse problema que vem de anos, tá? Mas que agora tem uma posição mais firme do Supremo. Após a súmula 33, a gente sabe que ficou aquela dúvida, mas pode aposentar puro, mas não pode converter. Agora pode converter, sim. Vamos colocar isso em prática. Lembrando aqui, vou repetir, a nota técnica é 792 de 2021. Tem sim no Telegram, eu vou reencaminhar, já tá lá, mas eu vou reencaminhar. Lembrando também, para quem quiser fazer o curso de Atuando no RPPS, ele está disponível em notoriosaber.com.br. Corre lá, é um curso muito legal comigo e Dr. João Batista Lázaro, ok? Meu beijo aqui para vocês, uma ótima